Opa, cê tá bom? Nick aqui falando, mais um vídeo. A ilusão da felicidade nesse mundo. Tem um monte de pessoas que estão buscando a felicidade. Eu tenho que ser uma pessoa feliz. Você é uma pessoa que está buscando a felicidade? Engraçado, algumas gerações, de algum jeito, tiveram isso mais presente em seu histórico do que outras. Se você retorna mais ou menos umas 4 gerações atrás, será que existia essa percepção de felicidade tal como a gente ouve hoje? Imagina, a gente teve tanta coisa acontecendo no mundo, né? Se a gente pega somente esse espectro da escravidão no Brasil, e eu não estou desconsiderando outras escravidões que aconteceram, né? Porque basicamente eu acho que na aulinha de história o pessoal acabou considerando isso, né? Essa ideia da escravidão apenas dos negros. E esqueceram também que os brancos de algum jeito também já foram escravos, né? Só você retornar lá à escravidão islâmica. Mas enfim, eu estou querendo falar do homem como sendo posse de outro homem. E a crítica sobre isso e uma observação sobre o aspecto da felicidade. Seja qualquer homem que já tenha sido pertencente ou esteve sob o controle físico e mental de outro, será que aquele tinha essa expectativa que hoje o homem tem de ser feliz? Eu tenho que ser feliz. Será que aquele que estava sofrendo, independente da sua cor, nesse conjunto, nessa situação da escravidão, será que ele, cara, dá para ser o que eu quero? Eu vou ser o que eu quiser. Eu vou buscar a minha felicidade. Tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. Vai mesmo? Tudo que você quiser, o cara lá de cima vai lhe dar. Inclusive a sua felicidade. Será que isso é real? Será que quando você hoje se comporta, na realidade, quando você age, quando você se comporta, quando você cria um hábito pensando que aquilo sempre foi desse jeito, será que você está sendo verdadeiro para consigo mesmo? Será que isso faz parte da história do homem para que quando você olhe no passado, você consiga observar o seu presente e se projetar no futuro de acordo com o que é real? Será que você tem feito isso de uma forma honesta e sincera? Ou você tem analisado somente o seu espectro de vida para falar que você merece? Porque o que você quer, você vai conseguir. Como tantas pessoas hoje vendem para você através desse meiozinho aqui, que é a internet, através desse dispositivozinho, que seja um celular ou seja uma televisão, etc e tal. Será que isso é real? Ou será que você quer acreditar nisso? E outra, aí chega um cara como eu, vai lá, começa a criticar isso, aí você começa a se contorcer, porque lida com o seu ego, lida com o seu eu, onde de algum jeito você sabe que é irreal essa situação. Ser feliz, é possível o ser humano ser feliz? Primeiro, é possível o ser humano ser alguma coisa? Porque aqui vou fazer essa consideração sobre a nossa língua, né, o português. Então existe o verbo ser e o verbo estar. O que de fato é mais próximo da realidade do homem? O verbo ser ou o verbo estar? Engraçado, alguns lugares quando eu tinha passado, e aí tipo, como trabalho, né? E aí você acaba ouvindo assim, não, fulano, ele é o gerente. Ele é o gerente. E aí depois, ao longo do tempo, eu ouvi até algumas críticas sobre isso. Não, fulano está gerente. Mas eu não via isso como um olhar filosófico, ou esse olhar da busca pela verdade, como eu tenho aqui trazido no canal. Quando eu ouvia esse tipo de discussão, não, fulano ele não é gerente, fulano está gerente. E eu via isso por vezes, por parte da boca dessas pessoas, com um certo olhar de inveja. Porque se o outro ele não é, aquela posição não é uma posição contínua, eterna. É uma posição que pode ser substituída e aí eu posso ocupar o lugar dele. Então ele não é. Ele está gerente. Já ouvi isso.
com esse tipo de percepção, onde de alguma certa forma existia inveja por parte daquele, já querendo galgar o caminho daquele ali. Agora, olha que interessante, existe essa percepção muito mais profunda, essa observação muito mais profunda de que você, no fundo, você não é nada. Uma das perguntas mais difíceis que podem vir a fazer para você é: quem é você? Você provavelmente, facilmente você responde essa pergunta, mas você talvez nunca tenha pensado, de fato, como ela se processa na vida real. Porque ninguém me apresentou esse tipo de percepção. Então, se você está, por exemplo, numa reunião, sabe aquelas reuniões de seleção, quando você vai fazer, não, quero entrar para determinada empresa, trabalhar em determinado lugar. Porque a maioria dos brasileiros em si acabam tendo esse tipo de comportamento, né? Eu não vou falar que são raros, mas hoje é muito mais, existe uma ausência de coragem em abrir um próprio empreendimento, e eu não estou criticando, tá? Eu estou fazendo uma observação de fato. E é mais comum as pessoas quererem trabalhar para outras. E quando isso acontece, você vai ter que passar por um processo seletivo. E esse processo seletivo vai depender de cada ramo que você queira seguir. Mas enfim, você vai ter aqueles que são mais empresariais para instituições maiores e aqueles que são menorzinhos, até para você trabalhar numa padaria. Mas é sempre necessário esse tipo de pergunta, né, em qualquer desse tipo de processo seletivo. E é lógico, também na sua vida real, na sua vida em contato com as pessoas, é porque hoje as pessoas elas ficam tão presinhas nesse mundo aqui que eu estou dando esse exemplo, mas essa pergunta, quem é você? Cara, é tão difícil você responder essa pergunta. Eu sou Nick, eu sou geólogo, posso falar umas coisas. Eu sou Nick, eu sou geólogo, eu sou papapá. Eu não sou. Eu estou. Lógico que sempre considerando o seu modelo existencial. Por quê? Quando você já começa assim, se apresentando, eu sou Nick, na realidade, aí você coloca o seu nome, né? Eu sou Rafael, eu sou a Ângela, enfim, assim vai indo. Quando você fala isso, você está dando naquele momento um caráter existencial, ou seja, aquela sua existência momentânea, ou seja, aqui agora, nesse momento, eu vivo o papel de Nick. Mas é por isso que eu estou falando do modelo existencial. Será que sempre na minha existência foi Nick? Ou seja, quando eu for para esse mundo, sair desse mundo, quando eu me tornar uma estrelinha, eu vou continuar sendo Nick? Ou sou algo além desse momento que eu estou vivendo aqui? Por isso o modelo existencial, por exemplo, na vida, na percepção de um ateu, ele só tem essa existência, então ele realmente é aquilo. Mas e se você foge desse caráter materialista, da presença, da não existência de um Deus, da não existência de um mundo invisível, né, dessas considerações como um todo, possivelmente você é mais do que esse personagem, essa pessoa que você está aqui agora. Então você seria o tal do espírito, que é o que transcende a alma, né? Enquanto você está nesse processo de viver, você tem todo esse sistema invisível que está junto de você, ou seja, que você está processando, porque você sabe, quando uma pessoa se vai, tudo isso aqui que está acontecendo, todos esses movimentos se vão, então tem aquela parte, essa matéria física, né? Essa alma, ou seja, esse sopro, de alguma forma, do próprio Deus em você, ele se vai, essa percepção vital, né? Essa condição vital, ela se vai. Você continua, por isso que o modelo existencial ele é importante, ou seja, o modelo de percepção da sua existência para cada indivíduo, como cada um explica. A gente não pode afirmar que cada o seu modelo existencial é o verdadeiro, porque cada um vai se aproximar de acordo com as suas experiências. Na minha concepção, por acreditar em Cristo, como aquele que vai revelar o Pai, o Deus real, o único Deus que existe, eu acredito que eu transcenda esse corpo. Agora, o que vai acontecer, as coisas que vão acontecer, aí são outros méritos de discussão. Mas entenda que quando alguém vai lá e pergunta quem é você, você necessariamente está falando desse estado que você está vivendo agora, esse estado material, ainda que almático, ou seja, ainda que você tenha essa alma. Mas isso realmente é você? Aí tá, e depois quando você começa, além do seu nome, você vai lá, quem é você? Eu sou Nick, eu sou geólogo, ou seja, eu falo que eu sou uma coisa que é validada pelo Estado.
Ou seja, eu fui lá em determinado momento da minha vida, eu me formei em determinado ramo, que no caso, geologia, né? Fiz uma faculdade de geologia, fiz um mestrado em geologia. Interessante, né? Mas isso configura quem eu sou? Ou configura um momento da minha vida em que eu me especializei naquilo ali, mas não representa o meu todo? Porque se eu falo que eu sou, aquilo representa quem eu sou. E eu sou realmente isso? Não. É algo que eu faço. Olha como a pergunta ela acaba levando a uma resposta totalmente falaciosa. Porque eu não sou geólogo. Uma das coisas que eu faço é trabalhar com geologia. Ponto. Mas fica tão complexo, né? Quando alguma pessoa vai lá e ela fala assim: quem é você? E aí, se você for ter que responder cada uma dessas coisas desse jeito, como a maioria das pessoas hoje elas não têm interesse em ouvir as próximas, você de algum jeito você já foi penalizado por isso em relação à atenção daquela. Porque uma das principais moedas que existe hoje é a atenção do indivíduo. E você já perdeu a atenção daquele indivíduo porque você vai ser considerado alguém chato. Ainda que esteja explorando da melhor forma que possível a tal da verdade. E aí você, dentro dessa complexidade de quem você é, você fala que você quer ser feliz. Você não consegue entender que você é tal fulano, mas você quer ser feliz. Ou seja, vai colocar mais algo, mais alguma característica maior dentro desse conjunto que é o ser. Você vai falar: eu quero ser feliz. Aí bota outro verbo aqui: eu quero. Como se tudo que você quisesse, você pode conquistar. Além disso, ser feliz não tem como. Porque ser feliz não está relacionado ao verbo ser, mas ao verbo estar. Então você está feliz em determinado momento, sob determinada condição, sobre um certo tema. Então aquelas pessoas que buscam ser felizes estão se enganando. E por isso que elas não conseguem encontrar a felicidade. Porque elas buscam algo que seja contínuo, embora a matéria, ou seja, esse assunto, nunca seria possível que ela fosse feliz. Porque não tem a ver com o verbo ser, mas sim com o verbo estar. E olha que privilégio. Porque você fala português, não fala? No português, você tem essa separação entre o verbo ser e o verbo estar. Agora, isso acontece em outras línguas? Não necessariamente. Vamos pegar o básico lá que você aprendeu no coleginho no inglês, que é o verb to be. O verb to be, você tem o ser e o estar ao mesmo tempo. Esse verb to be, que é o verbo to be, que o pessoal fala, ele está aglomerado essa essência de ser e estar junto. Então, quando uma pessoa vai lá e se refere I am, eu sou, ela está falando eu sou e estou. Aqui no Brasil, não. Como a gente fala o português, aqui você tem essa separação entre esses dois verbos. Então, eu sou ou estou. E você pode escolher, ainda assim você escolhe o errado. Porque você traz significações que estariam relacionadas ao verbo estar para o verbo ser. Ou seja, eu sou feliz. Não, você não é feliz. Não, você não vai ser feliz. Eu te trago essa percepção que talvez você não tenha. Você sabe por quê? Porque é impossível nesse momento que você está vivendo hoje, nessas condições humanas tais como você está vivendo. O máximo que você pode ter aqui em Terra, nesse aspecto da felicidade, é esse estado emocional. Estou feliz. Por que eu estou feliz? Porque aconteceu isso na minha vida hoje. Eu estou feliz porque eu pude ajudar uma pessoa tal. Eu estou feliz por causa da minha família, hoje aconteceu isso aqui. Está relacionado ao tempo, está relacionado a um tema, sob certas condições. Por isso que não tem como você se manter feliz. Ainda que você faça o seu melhor, você tem uma certa imperfeição nesse mundo. Então alguns assuntos vão lhe trazer tristeza de alguma forma. Não porque você deseja, mas é porque faz parte da sua humanidade. Quando você observa isso, você entende que você está se desenvolvendo como um ser humano, a fim de aprender coisas que realmente são palpáveis e coisas que realmente são verdadeiras, que estejam relacionadas à verdade. Tão simples, né? Embora de alguma forma as pessoas se negam em ter esse tipo de percepção. É muito mais fácil você ter aquele mundo, né, tão irreal de ser feliz e buscar a felicidade. Ah, mas olha, hoje eu comprei um cursinho de marketing que vai me fazer ser milionário.
E sabe, segundo lá o professor, ser milionário não é difícil. E eu vou ficar muito feliz, eu vou ser feliz, porque depois que eu conseguir meu primeiro milhão, eu vou ser uma pessoa muito feliz e eu vou ajudar todo mundo. Existe aquelas pessoas que falam assim, olha, cara, é o seguinte, eu joguei na Mega Sena. Faz o seguinte, ora por mim, tá? Ora por mim, porque quando eu ganhar, olha, ora por mim, ora pra eu ganhar, porque depois que eu ganhar eu vou te ajudar. Você vai ser uma pessoa tão feliz quanto eu sou. Isso é real. Bom, na minha forma de ver, não. Eu não sei exatamente qual é a sua. Então estou compartilhando um pensamento. Espero que você tenha gostado. Se curtiu, se gostou, curta. Gostaria de saber seu comentário. Caminha comigo nesse canal. Até a próxima.